Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 12. Perigosas distrações da verdade. A palavra de Deus, o verdadeiro teste do caráter. Nos tempos bíblicos, a resistência de uma fortaleza ou cidade, e às vezes de uma nação, era determinada pela força de seus muros. Alguns muros tinham de 3 a 6 metros de largura e se estendiam por quilômetros. Um exemplo clássico é a Grande Muralha da China, construída por volta de 7 a.C. Essa muralha se estendia por milhares de quilômetros e serviu para prover proteção e fortificação à China ao longo de muitos anos. Quando muros fortificados entravam em seu caminho, era quase impossível para um exército inimigo assumir o controle de uma cidade ou nação. Por causa disso, os comandantes militares sabiam que precisavam lançar mão das táticas das batalhas sutis a fim de ter sucesso na guerra. Uma delas era enviar espiões para encontrar uma brecha, um ponto fraco no muro. Os espias também buscavam um portão que não fosse fortemente guardado. O diabo trabalha da mesma forma em seu ataque contra os cristãos hoje. Ele não quer perder tempo tentando derrubar um muro fortificado, se pode se infiltrar por meio de pequenas rachaduras. Por isso, ele está em constante busca por uma brecha. O tempo inteiro testa tijolos em volta de nossa fortaleza espiritual, a fim de ver se consegue encontrar um ponto fraco, uma pedra solta que possa tirar para entrar furtivamente. Confere a todo instante se não deixamos a porta dos fundos sem tranca ou se esquecemos de a chave por perto. Satanás não se importa com o nome da brecha em nosso muro e nem com seu tamanho diminuto. Ele pode chamar impaciência, luxúria, vaidade ou recusa em perdoar. Pode até receber o nome de descrença ou distorção da verdade. Contanto que consiga encontrar uma brecha, ele consegue entrar e provocar todo o dano que deseja dentro da fortaleza espiritual de nossa vida. É triste dizer, mas ele tem obtido muito sucesso dentro do cristianismo. Muitos cristãos vivem hoje em constante estado de angústia, cercados pelo inimigo por todos os lados. Não há muro de proteção ao nosso redor e ficamos sem defesa contra os ataques de Satanás em nossa vida. Em consequência, seguimos guardando o rancor de Deus por permitir que coisas ruins nos aconteçam, esquecendo-nos o tempo inteiro de que temos um inimigo no inferno concentrado em nos destruir e logrará êxito se deixarmos nossas armas de batalhas tocadas no chão e os muros ao redor de nossa cidade em ruínas. Embora Deus realmente permita provações e sofrimentos em nossa vida, a fim de purificar nosso caráter e nos fazer crescer, falarei mais sobre isso em breve. Um dos meios mais eficazes de Satanás derrubar os muros de nossa fortaleza espiritual é nos fazer culpar Deus pelas coisas que Ele mesmo orquestrou. E tem sido extremamente bem-sucedido nessa tática de batalha espiritual. Fatos das Escrituras nos dizem que Deus não pode mentir, que Ele é justo, misericordioso, amoroso e cuida com carinho dos seus. No entanto, Satanás obtém sucesso ao convencer muitos dentro do mundo cristão de que o contrário é verdadeiro, de que Deus vem para roubar, matar e destruir os seus próprios filhos, só para que possamos aprender uma lição espiritual. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Ao avaliar essa tática sutil do inimigo, revisemos algumas verdades básicas das Escrituras acerca do caráter de Deus e do nosso destruidor. A compreensão dessas verdades afeta a nossa maneira de orar. A palavra de Deus, o verdadeiro teste do caráter. O esboço a seguir, compilado por minha amiga Leslie Ludy, contrasta o caráter do nosso Salvador com o caráter do destruidor Satanás. A compreensão dessas diferenças nos ajuda a reconhecer com maior rapidez e precisão os pontos fracos ou as brechas em nossos muros espirituais. Brechas que, com muita frequência, não passam de mentira que distorcem o verdadeiro caráter de Deus. Luz versus trevas. Em 1 Pedro 2,9, é dito que Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Pense nas qualidades da luz: clara, sem confusão, sem distorção, alegre e cheia de esperança. O oposto da luz são as trevas. Satanás é o príncipe das trevas
Isso significa que ele é o príncipe de tudo aquilo que causa temor, confusão, indistinção, opacidade e proibição. Qualquer confusão, medo ou escuridão não vem de Deus. Vida versus morte. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Nessa passagem, vemos que Cristo veio para nos dar vida em abundância, não morte. A qualidade de uma vida plena são alegria, saúde, plenitude, força, pureza, sucesso espiritual e multiplicação de bênçãos. Algumas características da morte são doença, enfermidade, cegueira, surdez, nudez, aleijamento, transtorno, fragilidade, corrosão das forças físicas e espiritual, apagamento das bênçãos e esgotamentos de recursos. Qualquer coisa que transmita esses atributos de morte em nossa experiência diária não vem de Deus. A inspiração nos informa: doença, sofrimento e morte são obra de um poder antagônico. Satanás é o destruidor, Deus é o restaurador. Com isso em mente, em vez de aceitar toda a enfermidade física ou espiritual que rouba a vitalidade como algo que sempre é a vontade de Deus, devemos reivindicar as promessas de Lucas 10:19, na qual o Senhor nos diz: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Tiago 1,17 diz que Deus é o Pai das luzes, a quem não há sombra de mudança. Nas Escrituras, o Pai das luzes é definido como o doador do bem e dons perfeitos, misericordiosos, longânimos, bom, rápido em perdoar, forte para proteger, capaz de nos resgatar de desejos e fazê-lo um libertador gentil em tudo aquilo que nos faria cair em armadilha. O inimigo, por sua vez, é o pai da mentira. Ele suga a vida e a esperança. Condenador, sussurra falsidades. É um crítico nocivo da alma. Duvida das habilidades divinas. Persegue o espírito. Defende a carne e busca constantemente menosprezar a natureza paternal de Deus. Qualquer coisa que nos faça perder a esperança ou degrade a nossa confiança em Deus não provém do Senhor. Você já pensou? Veja todos os erros que não paro de cometer. Como Deus poderia me salvar? É melhor eu desistir e parar de tentar. Se você já teve esse tipo de pensamento, saiba que não vem de Deus. Esses pensamentos provêm do inimigo. Ele é o enganador. A inspiração nos encoraja. Não dê ouvido à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que faça melhor, até que você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar até lá, nunca você irá até Ele. Se Satanás te apontar as vestes imundas, repete a promessa de Jesus: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6:37. Diz o inimigo que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Romanos 5:8 nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. A boa notícia é que Ele não nos deixa no mesmo jeito que nos encontra, conforme escreveu o autor Paul Washer. É uma antiga e duradoura verdade do Evangelho o fato de que a maior evidência de termos sido justificados é estarmos passando atualmente pelo processo de santificação. Temos a certeza de que Deus nos salvou da condenação do pecado, porque Ele agora está nos salvando de seu poder. Uma de minhas promessas preferidas está em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Jesus deseja que nós chegamos a Ele como estamos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Devemos ir com todas as nossas fraquezas, imprudências, pecaminosidade, arrependimento, lançar-nos aos seus pés. Ele se alegra ao nos envolver em seus braços de amor.
curar nossas feridas e nos purificar de toda a impureza. O inimigo trabalha apenas na arena do abuso. É cruel, nervoso, severo, extremo e cospe ameaças de abandono. O abuso de Satanás fere, adoece, quebra o espírito e o interrompe a intimidade. Qualquer coisa da natureza abusiva contra nós não vem de Deus. Muitas vezes na vida, sentir uma dor bem real ao ver Deus tirar algo do eu em minha vida. Quer tenha sido a afeição exagerada por algo ou alguém, um hábito egoísta, quer algo que me dava prazer, não foi gostoso abrir mão dessas coisas. Doeu. Entretanto, isso é diferente da dor que o inimigo proporciona. O inimigo corta para matar, mas Deus, como um cirurgião, corta para restaurar. Quando Deus nos disciplina, pedindo que entregamos algo a Ele, sempre é para nos aproximarmos mais dele. A Bíblia conta que a disciplina de Deus é como de um agricultor que poda as vinhas a fim de que elas produzem mais frutos. Vê Jó 15, 1 e 2. No livro A Ciência do Bom Viver, Ellen White diz: muitos que sinceramente consagram a vida ao serviço de Deus ficam surpresos e desiludidos ao encontrar-se como nunca rodeados de obstáculos e assediados por provas e perplexidades. Oram para que o seu caráter assemelhe ao de Cristo e tornam-se aptos para a obra do Senhor. Contudo, são postos em circunstâncias que aparecem provocar toda a malícia de sua natureza. São-lhes reveladas faltas de cuja existência jamais havia suspeitado. Como o Israel de outrora perguntam: se Deus nos conduz, por que nos sucedem todas essas coisas? É justamente porque Deus os conduz que essas coisas lhes sucedem. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições do bom êxito que nos apresenta. Ele que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. Vê que alguns têm faculdades e possibilidades que, bem dirigidas, podiam ser empregadas na sua obra. Em sua providência, Deus colocou estas pessoas em diferentes situações e variadas circunstâncias, a fim de que possam descobrir o seu caráter, defeitos que elas próprias estavam ocultas. Dá-lhes a oportunidade de corrigirem tais defeitos, de se tornarem aptos para o servir. Permite por vezes que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, não desperdiçaria tempo em depurar-nos. Não lança pedra sem valor na sua fornalha. É o minério precioso que ele depura. Em Malaquias 3:3, o Senhor é retratado como um refinador que purifica a prata, nós, para seu breve retorno. É claro que esse processo de refinamento não é fácil, mas se permitirmos ser transformados por suas mãos, ele nos transformará em belos indivíduos para a sua glória. E assim como Jó, poderemos dizer: se ele me provasse, sairia como o ouro. Jó 23:10. Portanto, se você está sendo podado por aflições, anime-se, pois isso mostra que Deus ainda vê possibilidades em sua vida. Essa é uma boa notícia. Noivo versus marido rude. Cristo é chamado de nosso noivo amoroso ao longo de toda a Bíblia. Um noivo amoroso escuta com paciência, é afetuoso, resgata, defende, está disposto a dar a própria vida para salvar. Responde com rapidez às necessidades da noiva. Fala o tempo inteiro palavras de amor, bondade, ora continuamente pelo bem de sua amada. O inimigo é como um marido rude, impaciente, frio, arrogante, nunca está satisfeito, é distante, exigente, controlador, tenta nos pegar fazendo algo errado, é verbal, fisicamente abusivo, egoísta e finge ternura só para conseguir o que quer.
Qualquer característica da natureza de um marido rude que vem contra nós não se origina de Deus. Pastor versus leão a rugir. João 10, 11 a 15 define Cristo como o bom pastor que dá a sua própria vida pelas ovelhas. Por ser nosso pastor, interessa profundamente até pelas menores coisas. É vigilante, sempre alerta às necessidades dos seus, sem nunca cansar ou dormir. Vigia o tempo inteiro os seus cordeiros com um olhar afetuoso, pronto para lutar e derrotar qualquer inimigo que ouse atacar aqueles sob o seu cuidado. Satanás é definido como o leão a rugir em 1 Pedro 5,8. O leão que ruge é o contrário de um bom pastor. Ele tenta controlar pelo medo em vez de usar o amor. Governa por meio de intimidação, não do respeito. Faz exigências, ameaça, castiga servos se não for obedecido. Torna a alma tensa e ansiosa em comparação com a paz absoluta prometida pelo pastor no Salmo 23. O inimigo ruge alto, alardeando o seu poder e grita a todo instante: cuidado, o inimigo é mais poderoso do que você. Qualquer coisa da natureza do leão a rugir que vem contra nós não se origina de Deus. Aqueles que deixam o envolvimento com a bruxaria, ocultismo, contam que as características do marido rude é o leão a rugir. São demonstradas com frequência por meio de manipulação e do controle. Se não realizarem determinados rituais de maneira correta ou reverenciarem os espíritos o bastante, destruição, maldições e às vezes até mesmo a morte vem como consequência. Lembro-me de vivenciar essa realidade de perto quando fui estudante missionária por meio de florestas na América do Sul. Os nativos, alguns deles já adventistas, continuavam a viver em constante temor de ofender os espíritos. Em contrastes com o leão que ruge para nos destruir, servimos um pastor amoroso. O belo tema que perpassa toda a Bíblia é a redenção. Em vez de ser um feitor irado que tenta nos pegar fazendo o que é errado, encontramos em Deus amor que conduz seu povo à justiça. No entanto, quando o povo decide permanecer no pecado, o Senhor não tem escolha a não ser permitir que recebam o salário do pecado, a morte. Romanos 6, 23. No entanto, Deus não tem prazer em trazer juízo aos ímpios. Ele sempre é rápido em proporcionar restauração quando o seu povo se volta para ele. Ezequiel 33, 11. É importante lembrar que por vivermos em um campo de batalha, nosso planeta, nós continuaremos a sofrer perdas da guerra, muitas vezes sem entender por quê, até Jesus voltar a fim de nos levar para casa. Entretanto, não podemos nos confundir mais em relação ao caráter do nosso Deus. Em vez de ser um destruidor, ele veio salvar as ovelhas perdidas que somos nós. É nosso bom pastor e nos resgata do leão que ruge. Quando entendemos isso, estaremos bem perto de fechar as brechas espirituais de nossa alma e permanecer fortificados para resistir vitoriosamente aos ataques de nossos arqui-inimigos. Lembre-se, a verdadeira prova de caráter de nosso Deus é velada por sua palavra. Se não conhecermos a palavra, não o conheceremos. Portanto, temos que nos familiarizar com a sua palavra hoje.